Essa prática aqui é só como se fosse um resumo, mais ou menos, de tudo, e para mostrar como é que a gente pode enviar essas imagens lá para o Docker Hub. No Docker Hub, as imagens que você manda, se você não estiver pagando, você pode ter repositórios públicos ilimitados e um repositório privado. Ou seja, você pode criar pelo menos uma imagem e guarda ela como privada, e aí ninguém pode acessar, e aí nas outras fica público. Então a imagem que você cria e manda para cá, provavelmente vai ser pública e todo mundo vai poder usar. A não ser que você comece a pagar. E aí você pagando, aí você pode guardar as imagens nesse repositório e ninguém pode ter acesso a não ser que você queira. Mas aí como é que a gente faz para mandar essas imagens para lá? Nessa prática aqui a gente na verdade criava, né, o container do Tomcat, criava o container do banco de dados, montava a rede entre os dois só para a gente ver funcionando. E aí, como é que eu envio essa imagem que eu criei para lá? A gente vai na linha de comando e roda sudo docker login. Do Docker Login, ele vai te pedir o usuário e senha do Docker Hub. Tá? Então aí você entra o seu usuário e a senha do Docker Hub, e aí você pode fazer push. Do mesmo jeito que a gente faz o push no Git, você pode fazer push com o Docker. Você só passa para ele o nome da imagem que você quer, ele vai subir essa imagem lá para o Docker Hub. Então, nesse exemplo aqui, eu subi as duas. Eu subi a do Tomcat, que tem a aplicação, depois eu subi a que tinha o banco de dados. E aí, com isso estando lá, qualquer um pode criar container a partir das suas imagens. E a outra coisa que ficou faltando a gente ver, e se eu quiser criar uma imagem a partir das mudanças que eu fiz em um container? Então, imagina assim, eu escolhi uma imagem de origem e eu criei um container a partir dessa imagem. Só que aí eu entrei nesse container e eu fiz mudanças nele. Então eu instalei algum programa, eu botei o meu sistema, eu criei o meu banco de dados, alguma coisa do tipo. Eu fiz mudanças dentro desse container. Essas mudanças, elas estão dentro do container. Elas não estão na imagem original que você escolheu para criar o container. Tá? E aí, imagine que essas mudanças que você fez, você quer salvar isso para quando você criar novamente um container, já vir com essas mudanças. Você pode fazer isso. Aqui nesse exemplo, eu fiz um login, né? Se você não tiver logado, você loga no Docker Hub. E aí você faz um commit do seu container. Para fazer o commit, você não precisa estar logado, não. Você pode mudar essa ordem aqui, tá? Esse sudo docker commit, você passa uma mensagem, como se fosse a mensagem do commit, o que você está fazendo nessa imagem aqui, tá? Você passa o nome do autor, e aí você põe o ID do container, no caso aqui o seu usuário Docker Hub, o nome da imagem e a tag. O ID do container aqui no caso é o container que você criou a partir daquela imagem. Então é o container que está rodando. Você passa o seu usuário do Docker Hub e aí o nome da imagem que você quer e a tag. E aí a tag você pode escolher se você quer colocar latest ou V1 ou o que você quiser aqui. E uma vez que você gerou essa nova imagem com as mudanças desse container que já existe, aí você pode fazer o push e salvar isso lá no Docker Hub. Tá? Então, você consegue pegar um container que já existe e aí gerar uma imagem a partir desse container e depois subir ele para o Docker Hub. E aí você pode usar essa imagem depois para criar novos containers e eles já vão sair com essas mudanças que você fez. A minha intenção era hoje pegar um serviço de nuvem, como por exemplo o Google Cloud, e mandar aquelas imagens, aqueles containers que a gente fez na última aula da nossa aplicação para cá e tentar rodar a partir daqui. Por que eu escolhi o Google Cloud? Em algum lugar que eu estava vendo a comparação, o Google Cloud, quando você faz a sua assinatura, ele tem algumas coisas que você pode usar de graça. Tá? Então, algumas coisas você pode usar para sempre gratuitamente. E quando você cria a sua conta pela primeira vez, eles te dão $300 de crédito para você gastar nos serviços deles. A Amazon, por exemplo, o serviço delas, pelo que eu vi, é $200 de crédito. Você tem 30 dias para gastar. Aqui no Google Cloud você tem $300 de crédito e 1 ano para gastar. Então eu achei mais interessante a gente investir no Google Cloud. Mas aí eu sabia que deve ter algum esquema
do Google voltado para a educação. E aí eu achei essa página, olha, você pode conseguir créditos e descontos para você e para os seus estudantes. Essa conta gratuita que a gente cria aqui por conta nossa, você tem que entrar no cartão de crédito. Eles não cobram nada no cartão de crédito. Quando acaba o período gratuito, eles não começam a cobrar em cima desse cartão de crédito. Então não tem perigo. É só para provar realmente que você é uma pessoa. Aí eu achei essa página e eles falam o seguinte, olha, você consegue usar o Google Cloud com créditos e descontos sem precisar de um cartão de crédito. Se você conseguisse entrar nesse esquema de desconto deles. Então, se você está aí trabalhando na educação superior, professor no caso, né? Em um desses países você pode receber benefícios. Murphy. Cadê o Brasil? O Brasil não está nessa lista de países que podem ganhar benefícios para os professores. Ou seja, não tem esse esquema nosso gratuito e não precisa de cartão de crédito. E mais do que isso, quando você entra nesse esquema deles gratuito, você ganharia os $300 e aí você ganha créditos para esse tal de Quick Labs. Esse Quick Labs, acho que eu vou abrir uma aba aqui. É como se fosse uma dessas plataformas de ensino que existem por aí. Então tem cursos que a gente pode fazer aqui, pegar certificados e coisas do tipo. Só que esse Quick Labs não é gratuito, pelo que eu entendi. Cada curso desses que você faz, ele tem um preço que eles cobram em termos de créditos. Então você deve, sei lá, você deve pagar uma mensalidade e ganhar alguns créditos por mês para você usar, alguma coisa do tipo. Então nesse esquema com os benefícios, a gente ganharia 200 Quick Labs Credits aqui para gastar. A gente não ganha esses créditos também, criando a conta por conta. Tem alguns cursos nesse Quick Labs que são gratuitos. Por exemplo, esse aqui ó, é um tour do Quick Labs e do Google Cloud Platform. Existe uma outra plataforma dessa de ensino, que é essa da Coursera. Aqui já é o site, mas já é específico com os cursos do Google Cloud. E pelos esses cursos que eu estava olhando aqui, são gratuitos, cara. Qual que era a minha ideia? Que a gente criasse essa conta do Google Cloud para a gente poder ganhar esses $300 de crédito, para a gente poder fazer alguns testes nos serviços do Google. Só que aí vocês vão ter que fazer essa conta, vai precisar de cartão de crédito. Não tem outro jeito não, moçada. Pelo que eu vi, para trabalhar com o Google Cloud Platform, eles têm um SDK. A gente tem que instalar na máquina. Estilo do Android, que a gente tem que pegar um Android SDK da vida lá, eles têm um SDK específico para o cloud. E aí você consegue da sua máquina, usando linha de comando, fazer as coisas acontecerem lá na nuvem. E aí eu descobri que existe um plugin que a gente pode instalar no Eclipse, mas deve ter alguns esquemas que a gente pode fazer de dentro do Eclipse depois, para não ter que fazer isso via linha de comando. Eles têm uma calculadora aqui para você fazer uma estimativa de quanto que você pagaria por mês pelo serviço deles. E aí você escolhe qual serviço que você está usando aí. Tem mais de 90 serviços nesse Google Cloud Platform que a gente pode usar. Esse Compute Engine é para você criar máquinas virtuais. Então você consegue criar uma máquina virtual do Linux ou do Windows lá na rede, na nuvem deles aí. E aí a máquina virtual você pode acessar e fazer o que você quiser dentro dela. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer uma máquina virtual. Para que ela vai ser usada? Web. Aí você escolhe o sistema operacional. Tem os sistemas operacionais que são pagos e tem o gratuito. Lógico que a gente vai de gratuito. Tipo da máquina que você quer. A regular é mais cara, né? Porque ela fica rodando direto. A mais barata é essa Preemptible. Para serviços que podem ser você pode parar o serviço. Vamos pegar mais barato só para a gente ver. Família da máquina. Você quer ela otimizada para computação ou para memória? Escolha a máquina. Ó. Aqui CPUs é virtual CPUs, tá? Não é uma CPU física. Eles dividem o processamento em parcelas e te dão uma parcela. Vamos pegar o menor aqui só para a gente ver. Você quer um SSD local para ficar mais rápido? Lógico, vai aumentar o custo. Não. A nuvem do Google está separada aí em vários lugares. Eles chamam de zonas, eu acho. Tem uma em São Paulo. Quantas dessas instâncias vão precisar de um IP público? É uma só, né? Ah, eu vou usar 1 ano. Ah, não, eu vou usar 3 anos. Não vou botar nada aqui. Aí ele te pergunta quantas horas por dia você vai usar esse serviço.
Eu pensei, eu vou deixar ligado o dia inteiro, 7 dias por semana, vamos ver o que que vira. E aí você manda estimar. $57 por um mês, para você ter uma máquina virtual dessas rodando o tempo inteiro para você poder usar. Então você consegue criar uma máquina virtual lá hoje e não pagar nada, desde que você mantenha ela dentro dessas restrições aqui. Olha lá, nenhuma cobrança automática vai ser feita após o término da avaliação gratuita. Aí ele solicita o cartão para ter certeza que você não é um robô. Você não será cobrado a menos que atualize manualmente por uma conta paga. Então não tem perigo de acabar a avaliação e começar a te cobrar. Tá pedindo o país, eu vou aceitar, vamos lá, vamos ver o que vai virar. Olá, Rafael, agradecemos sua inscrição. A inscrição inclui $300 em crédito para gastar nos próximos 12 meses. Se os créditos acabarem, não se preocupe, você só será cobrado depois que ativar o faturamento automático. Tem R$ 1.388 para gastar em 364 dias. Esse é o dashboard do Google Cloud, certo? Aqui, em faturamento, eles têm um esquema de quer ver? Orçamentos e alertas. E aí você pode criar, quer ver? Por exemplo, eu vou botar aqui, não gaste todos $300. Para qual projeto? Todos. E aí eu falo o seguinte, vou botar um valor aqui, sei lá, R$ 100. Ó. Eu não quero que gaste mais que R$ 100. Então, ó, você pode definir regras de limite. Ó. Eles vão gerar alertas por e-mail para você, no caso, né? Se o seu serviço chegar a, por exemplo, chegou a R$ 50, você vai avisar. 90 vai avisar, 100 vai avisar. Então, eu criei um orçamento. Não gaste todos os $200. Na verdade, se o meu serviço que eu começar a brincar aqui hoje passar de 100, ele vai me avisar. Aqui em faturamento, orçamentos e alertas. E aí você cria um orçamento. Você pode fazer por projeto. Não, esse projeto não pode gastar mais de X, esse projeto não pode gastar mais de Y. Então, ele cria. Esse primeiro projeto ele cria de cara. Eu não apaguei ainda não, eu deixei ele aqui porque eu não sei se é isso que precisa. Acho que dá para editar ele se você quiser. Pelo que eu entendi, tudo que você faz aqui tem que estar dentro de um projeto, porque fica ligado a esse projeto. Vamos tentar criar uma máquina virtual e um banco de dados, vamos ver o que que vira? Vamos todo mundo junto, vai lá no dashboard, lá em computação, lá em Compute Engine. Aí vai lá em instâncias de VM. Com o Compute Engine é possível usar máquinas virtuais executadas na infraestrutura do Google. Crie micro VMs ou instâncias maiores que executam Debian, Windows ou outras imagens. Crie sua primeira instância, importe-a como um serviço de migração ou use o guia rápido para criar um app de amostra. Eu vou criar uma. Antes de criar aqui, ele já começou a mostrar, vai cobrar 0,034 centavos de dólar por hora. Mas é que a gente nem configurou ainda, né? O nome é permanente. O nome precisa começar com uma letra minúscula, seguida de até 62 letras minúsculas, números ou hífens, mas não pode terminar com um hífen. Máquina, teste. Não, é hífen, disfarça. Aí aqui é o que eu falei para vocês. O Google ele tem servidores espalhados pelo mundo. E aí eles têm, o mundo é dividido em regiões e cada região às vezes tem zonas. Então, por exemplo, aqui a gente vai procurar América do Sul, São Paulo. E aí dentro da América do Sul, tá vendo? Vocês têm 3 zonas. Depende, se você olhar aqui, dependendo da zona, eles têm tipos de máquinas diferentes. São Paulo, Brasil, em Osasco, tem a A, B e C. O preço mudou? Ficou mais caro. Só propósito geral. Eu tô fazendo ela pra ficar mais barato possível, hein? Vamos pegar esse F1 micro aqui, ó. Mas olha o preço como é que caiu. Container. Implante uma imagem de container nessa instância. Olha que legal, cara. Se tiver um container já enviado, aqui é o Google Cloud Registry. É o registro de containers do Google. Que nem tem o Docker Hub.
o Google tem um também. Então a gente pode subir a nossa imagem para cá, e aí na hora que cria essa VM, já sai com o container lá dentro, cara. Não é o nosso caso agora. Disco de inicialização, já vem com o Debian, vamos tentar alterar. Vamos ver o que, que ele tem aqui. Ubuntu, pelo amor de Deus, ó. Ubuntu. Qual versão? 18, vai ficar igual que a gente usa no laboratório. Aí que tem, ó, ele tem o 18.04, parece que ser o normal, e tem o mínimo. O mínimo deve ser menor, ele vai ocupar menos disco. Mandei selecionar, vamos ver o que, que vai virar. Permitir acesso completo a todas as APIs. Firewall, todo o tráfego da rede é bloqueado. Eu quero HTTP pelo menos, né? Na manutenção do host, eles migram a VM. A realização automática está ativada. Chave SSH, isso aqui que a gente quer, ó. Aqui seria interessante a gente cadastrar uma chave SSH da nossa máquina, porque aí a gente conseguiria fazer SSH para essa máquina virtual. Você roda, aí ele vai te perguntar o caminho. Você aceita o padrão, que é lá no home e no seu usuário SSH. Aí ele vai te perguntar a senha, põe senha, mas põe uma senha que você vai lembrar. Agora você tem que copiar a parte pública dessa chave. Nesse diretório .ssh, lá no diretório do seu usuário, vai ter dois arquivos lá dentro. Um arquivo sem extensão e um arquivo com extensão pub. Esse pub, você copia o conteúdo dele inteirinho. Cola lá. Mandei criar, vamos ver. Agora que você criou uma instância de VM, veja como usá-la. Ó, o IP aqui, ó. Se eu chuchar esse IP aqui via SSH, eu conecto nela, cara. Vamos testar no jeito que eu acho que funciona? Então, SSH, Rafael, esse IP. Vixe Maria, tá dando certo aqui. Sim. Rapaz, olha eu dentro da máquina virtual que tá lá no Google. Tem que lembrar o seguinte, quando eu criei essa máquina, a gente pegou o Ubuntu mínimo. Talvez seja por isso que não tem bolhufas aqui dentro. Quer ver se eu tentar usar o Nano aqui? Aí não sabe nem o que é o Nano. Ou é a sua chave ou é a sua senha do usuário, agora eu não sei. O meu não pediu nada. É porque eu já tinha usado essa chave. Como mandar arquivos para esse trem. Independente da plataforma, dá para fazer pelo Cloud Storage. Aí ele fala o seguinte, você tem que criar, ele chama de intervalo, aqui está em português, em inglês acho que é bucket do Cloud Storage. Então vamos voltar aqui ó, no dashboard, do lado esquerdo aqui, vamos procurar Cloud Armazenamento Storage. Cliquei lá no Storage e ele veio para cá. Aqui ele chama de bucket, lá ele está chamando de intervalo, não faz o menor sentido, cara. A gente começa criando um bucket, que é um container no qual é possível organizar e controlar o acesso aos seus dados e arquivos. Eu vou mandar criar um bucket aqui, vamos ver o que diabo é isso. No meio, o seu bucket, teste arquivo. Escolha onde armazenar seus dados. Uma escolha. Essa escolha permanente define a localização geográfica dos dados e afeta o custo, o desempenho e a disponibilidade. Do jeito que está aqui, não está cobrando nada. Dá a impressão que é só um nome que você vai dar para a região onde você vai salvar os arquivos. Pensa no nome de um diretório, um trem assim. Ele está pedindo para mim agora ó, o local, onde é que eu vou salvar isso. Se eu botar na mesma região, a latência é mais baixa em uma única região. Eu posso botar em duas regiões ou multi-regiões. O que deve fazer? Ele deve ter um esquema de replicar os dados em várias daquelas regiões. E eu acho que se eu deixar na região fica mais barato. Continuar. Escolha uma classe de armazenamento padrão. Standard, melhor para armazenar de curto prazo e dados acessados frequentemente. Nearline é ideal para backups. Codeline, melhor opção para recuperação de desastres. Melhor para preservação digital a longo prazo. Eu vou deixar o Standard. Controle de acesso detalhado. Especifica o acesso a objetos individuais usando permissões a nível de objeto. Garanta o mesmo acesso uniforme a todos os objetos do bucket ao usar somente permissões do nível de bucket. Eu vou botar uniforme.
Eu não quero dar acesso detalhado para cada um dos objetos que tiver aqui dentro. Eu só vou botar um arquivo, cara. Continuar. Criptografia. Chave gerenciada pelo Google. Política de retenção. Defina uma política de retenção, mas ele fala o tempo mínimo em que os objetos desse bucket precisam ser protegidos contra exclusão. Não, não vou botar nada disso não. Rótulos. Também não. Criar. Teste arquivos. É como se fosse esse bucket. Não é nem um diretório, porque tá vendo que eu posso criar pasta aqui dentro? É só como se fosse um... Vou pensar assim, é um disco. Porque aí eu posso ter pastas e arquivos dentro desse disco. Se fosse isso. É o que ele chama de intervalo. E aqui é bucket, vai entender. Vamos chuchar um arquivo aqui. Escolhe um aí, pequeno, ridículo. É esse PDF aqui, ó. Fez upload. Tá lá. Então, ó, a gente criou o bucket, fez o upload do arquivo. Aí ele fala, conecte-se à instância por meio de SSH. E aí na sua instância faça o download do arquivo. Como é que eu faço para baixar aquele arquivo aqui? É isso que eu quero fazer. Ah, aqui, ó. É esse que eu queria. O URL do link. wget. E aí eu vou pegar, ó. O que eu fiz aqui? No arquivo, no teste arquivos aqui, eu peguei o meu arquivo. Eu selecionei aqui, ó. Visão geral. Porque aí ele me deu o URL do link do bucket. Se eu vier aqui e fizer um wget nesse bucket barra... Como é que é o nome do arquivo mesmo? Com esse nome aqui. E não é que fez, cara. Se eu fizer aqui um wget... E aí tem que pegar o caminho de novo. E fez também. Tentar criar um banco de dados. Volta no Google Cloud Platform, clica ali, né? E aqui em armazenamento tem lá SQL, ó. Clica lá. Instâncias do Cloud SQL. São bancos de dados totalmente gerenciados. O Google lida com replicação, gerenciamento de patches e gerenciamento de banco de dados para garantir disponibilidade e desempenho. Vamos criar uma nova instância. E aí você escolhe. Eu vou pegar o MySQL, porque aí a gente usa o Workbench da nossa máquina para acessar essa bagaça para testar. ID da instância. A escolha é permanente. Use letras minúsculas, números e hífens. Comece com uma letra. Já começa mal com essa tradução. O cara traduz root como raiz, cara. ID, vamos inventar um nome para esse banco. Olha o nome aí. Eu vou chamar de banco teste. Senha. Põe a senha que você quiser aí. Local. Eu vou botar ela em São Paulo, na mesma zona. É área B, né? Opções de configuração. Eu vou pôr HD porque fica mais barato. Backup automático, recuperação pontual, disponibilidade numa única zona. Olha, pode ficar em alta disponibilidade, cara. Que loucura. Não. Não mudei nada ainda. Manutenção. Tá, você pode escolher o dia que você quer poder fazer manutenção. O que eu vou fazer aqui, essa parte de conectividade talvez tenha que mexer. Como você quer se conectar à instância do seu banco de dados? Para segurança extra, considere usar o Proxy Cloud SQL para conectar-se às suas instâncias após a criação. O nosso está público, só que a gente não autorizou a conexão de redes externas à sua instância do Cloud SQL. Os aplicativos externos ainda podem se conectar por meio de SQL Proxy. Vamos criar.
Ele criou e deu um IP público aqui, ó. E tentar conectar Google. Hostname é esse IP. Deve estar na porta 3306. Chutando o balde aqui. Root. Testar. Acho que não vai não. O problema é esse, o IP está público. E aí a gente não autorizou a conexão de redes externas à sua instância. É mais fácil fazer desse jeito do que baixar e descompactar, moçada. Ó, eu vou... Vocês acho que não acompanharam. Eu vou rodar na minha máquina local. Na minha máquina eu acho que já tem isso aqui. O meu já está feito. Agora a gente faz download da chave pública do Google. Aí atualiza e instala tudo. MB 63 MB de download. Ó, a gente tem uma instância do Compute Engine e tem um storage para guardar o nosso arquivo e um SQL que a gente acabou de criar. Conectar a partir de uma instância de VM do Compute. Isso aqui é uma outra coisa que a gente pode precisar. Uma vez que a gente tem a VM pode se conectar com isso aqui. Como configurar o acesso para conexões IP públicas? Conceda a qualquer aplicativo acesso a uma instância do CloudSQL, autorizando os endereços IP públicos que o aplicativo usa para se conectar. Eu preciso do IP do meu notebook. Acesse a página Instâncias. É esse cara aqui. Clique no nome da instância para abrir detalhes da instância. Selecione conexões. IP público, já está. É exatamente aquilo. Conexões. Vamos lá, rede. Vou chuchar a rede aqui. Nome. Notebook. IP. Você vem aqui, xuxa ele aqui, concluir. Você tem que adicionar e salvar, ó. Teoricamente agora o meu notebook pode acessar. Então, é esse IP aqui. Nome é Google Cloud SQL. Ok. Errei a senha. Ó. Oh. E esse app engine, acho que já é feito para isso, cara. Para você criar uma aplicação. Bem-vindo ao app engine. Crie aplicativos escaláveis em qualquer linguagem. Vamos criar um, né? A região é permanente. Tá bom. Essa etapa é opcional. Ela tem a finalidade de guiar você ao SDK relevante. Codificar amostras. Eu vou pôr Java, né? Vamos lá. Ambiente. Cada versão do seu aplicativo pode usar um ambiente de execução padrão ou flexível. Vai o padrão mesmo. Próxima. Vamos abrir essa URL aqui. Vamos fazer o projeto. Então, eu vou pôr... É um projeto Maven. Spring 230. O grupo eu vou chamar de TEDs. O artefato vai ser alô mamãe. O name é esse mesmo, a descrição você pode apagar. Vai ser um jar com Java 11. E aí aqui em dependências, clica ali em dependências, pode colocar Spring Web. E aí manda gerar.
Você vai fazer o download de um zip. O que você vai fazer com esse zip? Vocês vão copiar ele lá para o diretório onde o seu Eclipse coloca o workspace lá. Deve ser o seu usuário Eclipse Workspace, alguma coisa assim. Você joga o zip dentro do diretório do workspace do Eclipse e aí descompacta ele. Vai ficar lá o alô mamãe. Só que só descompactar ele aqui, ele não vai aparecer para você no Eclipse. Então aqui o que você tem que fazer? Vai lá em File, Import. Aí vocês vão procurar aqui por Maven. E aí vocês vão fazer o seguinte. É um projeto Maven que já existe. Selecione essa opção aqui. E aí aqui em cima no Root Directory, vocês vão pegar justamente o diretório onde está o projeto que a gente acabou de descompactar. Seleciona o diretório lá. E dá Open. Ele já vai achar o POM e vai importar o projeto aqui para você. Ó. O que a gente vai fazer nesse projeto aqui? A sua aplicação Spring Boot já está aqui. Vamos criar controlador. Então, lá no Source Main Java, dentro do pacote onde está a sua application, botão direito, vamos criar uma nova classe. Eu vou chamar de Alô Mamãe Controller. O pacote, se você quiser pôr, não é obrigatório não, mas se quiser colocar no pacote controller, essa classe para ser um controlador, ela tem que estar com a anotação controller, Ctrl Shift O, diz que o Ctrl Shift O está funcionando. Que louco! E aqui dentro a gente vai criar um método. Eu vou mapear raiz, por exemplo. Olha, o Ctrl Shift O não está funcionando no meu Eclipse. E aqui eu vou fazer... E aí eu vou devolver a visão... Ih, vai precisar de mais coisa no projeto. Alô, mamãe. String aqui. Alô, mamãe. Faltou dependência no projeto. Eu quero time leaf aqui também. Porque aí a gente pode fazer um template aqui. Esse nome aqui tem que ser o nome do arquivo HTML. Teoricamente, se eu abrir agora localhost 8080, alô mamãe, tá rodando. Então a aplicação tá certa. Depois que você rodou ele aqui, e ele já funcionou uma vez, a gente vai vir aqui, vamos abrir um terminal direto aqui, ó. Botão direito, show in terminal, porque ele já vai no terminal do diretório do seu projeto. A gente já instalou o Google SDK, lembra? gcloud, ppdeploy. O app está dentro do diretório target barra. O nome dele é... Ele não gerou o jar. Deixa eu ver se eu fizer o Maven install, ele gera. Porque eu sei que ele empacota o seu projeto. Acabou. Porque ele gera esse pacote, ó. É esse cara que a gente vai fazer o deploy. E aí ele faz, ó. gcloud ppdeploy. E aí o nome do
Alô, mamãe. .jar. Tem que logar primeiro, né? Cloud Authorization Login. Para escolher o usuário, Cloud SDK quer acessar a sua conta. Permitir. Agora você está autenticado com o SDK do Google Cloud. Agora eu vou tentar de novo fazer o deploy. Vamos ver qual que vai ser o erro agora. Tem que escolher o projeto. My First Project. Só que eu ponho o ID ou eu ponho o nome? Ah, é o Project ID. É o ID. Copia o ID. Escolhe. E aí tenta fazer de novo o deploy. Você quer continuar? Quero, aí. Upload em 2 arquivos to Cloud Storage. 2 arquivos, mas eu mandei um só. Fazendo update do serviço. Você viu? O storage foi para 3 buckets agora. Por que foi para 3 buckets? A gente criou um só. Acabou. Deploy de service para essa URL aqui, ó. E eu acho que se a gente abrir essa URL aqui agora, a gente vai ver o alô mamãe. Tirar o 2000 anos depois. Onde é que ele rodou isso, cara? Porque ó, o Compute Engine só tem um ainda. O Storage aumentou. O SQL só tem a nossa instância. Onde é que ele rodou esse projeto? Tem que estar numa máquina, não tem?